Bom, no mundo que a gente habita, no mundo que a gente vive, muitas coisas estão fora do nosso controle. Tem gente ruim, todo mundo sabe disso, não sei se alguém duvida disso, né? Tem gente ruim, tem gente que não, enfim, por mais que seja ignorante e tal, tudo bem, mas ainda assim a gente está falando, trata-se de uma pessoa um porco espinho, espinhenta, né? Então a gente sabe disso muito bem. Então a gente tem que entender porque isso vai mais ou menos adereçar a nossa aula de hoje, né? Só que a gente, aqui nesse nosso grupo, nossa breve, nossa curtinha, nossa limitada sociedade aqui de 25 mil pessoas que nós temos aqui, a gente já entendeu que pouco a gente pode fazer por essas pessoas, pouco a gente pode fazer sobre esses ambientes hostis, e o melhor que a gente pode estar fazendo é a gente mesmo influenciar. Tudo isso já foi falado diversas e diversas vezes. Mas hoje eu quero falar sobre algo que é ainda mais peculiar dentro da nossa própria responsabilidade, né? Que é o quê? O quanto que faz parte da nossa responsabilidade, está dentro do nosso controle, os acontecimentos que nos acometem por conta dos nossos sinais, os nossos sinais, ou seja, a nossa neurolinguística, a linguagem que nós exalamos através dos nossos gestos e das nossas faces, tá? Então, até mesmo postura. Isso é muito interessante, isso é muito importante, porque aí que vem aqui um dos pontos que eu quero chamar a atenção, quero convidar vocês a poder finalmente prestar atenção em algo que talvez seja ignorado por vocês, né? Que é muito dos acontecimentos que vêm fundando a vida de vocês e a minha, né, tem a ver com a neurolinguística, tem a ver com tudo que você está apresentando para o mundo, perfeito? Isso é muito importante. Não tem 2 ou 3 semanas eu fiz uma live sobre violência, que às vezes a gente tem que começar a ver a violência de uma forma diferente, que pode ser útil, que às vezes ela é errada, que não é o primeiro... A gente falou sobre violência, né? Depois assiste lá a aula. Agora, eu deixei para hoje falar isso, né? Muitas coisas que acontecem, inclusive quando nós somos vítimas de violência, são porque nós enviamos alguns sinais. Bom, quando eu falo isso, eu não quero eximir a responsabilidade do outro. Não pense por aí, não é por aí, perfeito? Insisto nisso. Tem pessoas ruins, o mal precisa ser combatido, a gente vai fazer o nosso melhor, mas eu quero falar da gente, o quanto que a gente pode conseguir manter de responsabilidade, o quanto que está no nosso controle. E a gente está no nosso controle, né? É uma das poucas coisas que está no nosso controle, e a nossa neurolinguística, ou seja, os sinais que você exala por aí, ele vai permear, ele vai mais ou menos pautar sobre os acontecimentos da sua vida. Eu vou agora mostrar isso para vocês poderem entender. Então, perceba, eu vou dar alguns exemplos. Um dos estudos foram feitos sobre assalto, pessoas que foram assaltadas, e aí mostraram que quem tem tendência maior a sorrir e mostrar autoconfiança, empatia, é menos assaltado. Então, veja bem, o que eu quero dizer com isso? A vítima do assalto, claro que, gente, sem generalização, né? Mas eu fui assaltado uma vez e não teve nada disso. Tudo bem, eu sei. Estou falando num contexto geral, né? E esse estudo, eu não lembro de onde, apontou exatamente para isso. Que as vítimas de assalto, elas tinham posições e comportamentos e neurolinguística de vítimas, né? Então, a pessoa que estava com o ombrinho para frente, tímida, não sorria, emburradinha, se mostrava mais propensa ao assalto. Esse é um dos recursos. Não precisa ir muito longe. Quando você, por exemplo, vê uma baratinha, né? Uma baratinha lá no final no finalzinho da sala, ali você vai e mata, né? Ela está ali acuada, ela está sem atitude. Se é uma mesma barata, mas ela está acelerada, ela está ali voando, pronto, ninguém tem coragem, né? É mais difícil. Então isso é uma certa atitude. Eu estou querendo dizer que a sua postura, as suas faces, o seu comportamento, eles vão também indicar o que vai acontecer com você, porque nós, seres humanos, temos como permeabilidade, quanto mais importância é a nossa comunicação. E a comunicação ela não se dá somente através de palavras. É claro que talvez a comunicação mais importante possa ser a palavra, mas não é. Não é. É o tom de voz, são as pausas, são
o jeito que você vai impor, o volume da voz, é muita coisa envolvida. Agora, a postura física, o jeito que você coloca os seus ombros, a velocidade dos seus passos, isso também vai permear basicamente o que outras pessoas, como é que é a leitura de outras pessoas. Não precisa ir tão longe, a gente está falando de assaltante, a gente está falando sobre ser vítima de violência, né? Mas isso condiz para praticamente tudo. Quando você está diante, por exemplo, sei lá, de um touro, dependendo da sua calma, tem vídeos no YouTube de pessoas que mantiveram a calma perante um elefante. E o elefante para, o elefante ele respeita isso. Né? Agora, se você morre de medo, qualquer cachorro, todo mundo sabe disso, né? O cachorro, ele basicamente, ele aponta, ele passa a ficar bravo, né? Ele passa a ter uma reação mais agressiva com quem tem essa atitude do medo. Então é interessante a gente pautar isso, porque isso vai permear tudo. Isso vai, inclusive, pode ser um indicativo, né, de que você vai ter um emprego pior, porque se você chega inseguro, com os ombrinhos para frente, com aquelas faces tristes, aquela coisa mais cabisbaixa, dificilmente você vai ter uma boa ascensão do seu emprego, dificilmente você vai conseguir ter uma boa posição social, né? Então, eu queria chegar a fazer um gap, que é o seguinte, precisa entender isso. Geralmente, quando a gente fala sobre comportamentos repetitivos, né, ou seja, por exemplo, eu apanho para todos os homens que eu namoro, né? As pessoas pisam em mim, todo mundo se aproveita de mim, o mundo é cruel, enfim, tudo bem. Pode ser uma coincidência, mas provavelmente você está fomentando comportamentos em pessoas. Então, olha só que interessante isso, tá? É bem complexo. Você tem em todo mundo um lado negro, um lado de luz, né? E aí, toda vez que logo você se relaciona com esse tipo de pessoas, você faz com que o lado negro dessa pessoa, o lado cruel, o lado ruim, se aflore. O que isso está querendo dizer? O que isso está querendo dizer? Que essa pessoa, todas essas pessoas explodiram só com você. Todas essas pessoas são simplesmente pessoas que com você se sentiram confortáveis. Não é. É a sua postura, é o seu jeito, são os seus gestos, são os sinais que você está enviando. Que você não só pode estar atraindo, como as pessoas falam, não, isso é energia. Olha, pode até ser energia, mas antes de ser energia, a gente precisa acreditar nos sinais. São sinais que todo ser humano, de uma forma inconsciente, sabe ler. Inconsciente. Quem não consegue ler, geralmente, são os autistas. Os autistas têm muita dificuldade para ler essa leitura, fazer essa leitura, né, do corpo e das faces. Os autistas eles têm dificuldade mesmo, né, dependendo do grau. Mas todo ser humano tem a capacidade de fazer leituras de expressões faciais. A gente consegue dizer isso. Tá? Isso vai permear o que está acontecendo de comportamentos repetitivos na sua vida. Pode ser relacionamento? Pode ser ao contrário. Muitas vezes, eu tenho até um caso que eu lembrei lá da minha faculdade. Tinha uma menina muito bonita na faculdade. Muito bonita, todos os atributos, mas não era uma pessoa atraente. Né? Então é interessante pensar nisso. Por quê? Por que ela não era atraente? Claro que todo mundo tinha algum grau de atratividade ali, todo mundo falava, mencionava, mas ela não tinha o sex appeal. Isso aí é um sinal que ela está mandando. E tinha o contrário, pessoa que você via que não tinha nada de características, de traços característicos ali que fossem chamativos, e no entanto a pessoa tinha uma apelação sexual onde todos ficavam mais ou menos ali alertas, né? São os sinais dessas pessoas. Isso serve para absolutamente tudo. Para emprego, serve para comportamentos repetitivos do tipo de parceiro que você está atraindo para você. Isso faz grande parte dos seus sinais que você está exalando. Tá? Então, eu gosto de pensar nisso porque muitos dos meus pacientes, ele entra no meu consultório, eu já consigo fazer essa leitura. Então, você vê que a pessoa, às vezes, tem um corpo forte, é rígido, mas aquele olhar medroso, amedrontado, aquela coisa insegura, não é nem só por palavras, a gente vê isso, a gente vê as atitudes, Então, a gente consegue forçar isso e é mais fácil forçar
um ombro para trás, uma atitude mais ativa do que o próprio pensamento. É mais fácil. Geralmente quando o corpo tem um peso, claro, mas você consegue forçar. Existe um livro chamado O Jeito... Deu pausa aí, mas voltou, né? Existe um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. O livro é uma bosta, nem perco tempo de você ficar lendo isso aí, mas basicamente ele fala sobre isso, né? Sobre o jeito que você se conduz vai determinar o seu estado emocional, o seu estado de humor, o seu estado de ânimo, né? Olha, eu acho muito difícil alguém sair de uma depressão ou simplesmente controlar a própria ansiedade, bipolaridade através somente de uma boa postura e de forçar o sorriso. Mas é claro que a gente consegue, por exemplo, determinar, isso aí foi um dos grandes estudos, pessoas que chegaram, começaram a rir, se divertir e ter uma postura mais alegre, mais feliz, elas conseguiram melhorar um pouco a produção da imunidade, um pouquinho das ocitocinas, um pouquinho da serotonina, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que é uma reação bilateral. O que está externo melhora o interno, né? Influencia o meio interno, e o meio interno também vai influenciar. Ou seja, se a pessoa está mais feliz, é natural que a pessoa também tenha uma boa postura. Um influenciaria o outro, perfeito? E é interessante a gente saber isso, né? Interessante. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem nítido, né? Quando a mulher, né, ela nota que está sendo observada, né, assim, por um cara atraente, o que ela faz? Não sei se todas têm consciência disso, mas a gente percebe. Ela mexe no cabelo. A gente vê muito isso, né? A mulher começa a mexer no cabelo. Eu estou sendo observada. Ela já mete a mão no cabelo, começa a mexer. Isso é um sinal. É um sinal tanto para ela quanto para o homem, né? E o homem, como é que ele vê uma mulher bonita, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele ajeita a postura, né? Pode ver isso. Quer saber se o cara está interessado? Vê se ele, quando você passa, vê se ele mexe na postura, né? É evidente isso. Por quê? Porque uma postura baixa é sinal de submissão. É sinal até, provavelmente, até uma possibilidade até de ocorrer. Tudo que não é estético, o ser humano começa a justificar, começa a ligar com doença, tá? Então, uma pessoa com uma postura muito ruim, muito baixa, a gente já começa a pensar, será que essa pessoa tem algum tipo de doença? Isso aí ocorre em nível instintivo, perfeito? Isso aí é um nível inconsciente, a gente não consegue saber, caramba, eu sei que essa pessoa não tem uma doença, mas tem alguma coisa ali, uma característica de submissão numa postura ruim. Isso acontece nas faces. Isso acontece, claro, a pessoa que não respira bem, ela vai ter os seios da face mais profundos, ela vai ter mais olheiras, envelhecido, a pele desidratada, né? A gente vê as harmonias para ver se ela tem algum tipo de alteração genética, cromossomial, isso tudo a gente vê. Gente, então, tudo que a gente puder fazer de forma ativa e para manter a nossa altivez, a nossa, como é que eu posso dizer isso? A nossa dignidade física, faça. É por isso que muitos das pessoas falam assim, olha, elas levam muito para o campo mágico, né? Então eu tenho paciente deprimido, a gente fala assim, olha, tudo dá errado para mim. Eu falo, olha, pode ser que dê errado, mas isso aí é uma desgraça, é uma maldição, isso é o meu azar, isso na verdade, é energia. Eu estou com a energia baixa, então as pessoas elas fogem de mim. Olha, pode ser, né? Pode ser, mas acima de tudo é a tua neurolinguística. É a tua neurolinguística, é o jeito que você está se mostrando. Isso determina. Então a gente tem que ficar sempre prestando atenção, principalmente nos nossos comportamentos vitimistas, né? No nosso jeito de se comportar como vítima. Porque não só a gente está falando sobre postura e faces, mas como as palavras. Então, quando você começa a virar e falar para o mundo que você é uma vítima, que você está ressentido, que você está sempre precisando de algo dos outros, que você não resolve nada, que você simplesmente precisa de ajuda para qualquer coisa que está acontecendo na tua vida, quando você começa a mostrar que você sempre é uma pessoa que é solícita, está sempre pedindo para os outros, né? O que você está mostrando para o mundo? Que você não é uma pessoa digna de confiança, que você não é uma pessoa que possa ser prazerosa de estar do lado, né? Então, fica claro que toda a nossa comunicação ela é de suma importância dentro da convivência humana. Todo tipo de comunicação
é importante. Não só se atenha a saber as palavras, a saber se comportar, ter uma boa oratória, né? Mas pense também no jeito que você anda, né? Outro dia, estava lendo uma pesquisa dessas faculdades aí, lá do Canadá e Suécia, os caras não tem nada para fazer, né? Mas é interessante, como você não tem nada para fazer, é bom que você comece a fazer essas pesquisas, são interessantes para a gente, né? Para a humanidade como um todo. Mas falou que é o seguinte, olha, interessante. Uma sexóloga, não vou saber o nome, mas ela falou o seguinte: a mulher, depois que ela tem um orgasmo pela primeira vez na vida, ela começa a andar diferente. Olha que interessante, ela tem um andar mais solto, ela tem um andar mais, ela rebola mais, né? O orgasmo mesmo sozinha. Então, uma pessoa que nunca experimentou o orgasmo, ela tem um andar mais rígido, mais até infantilizado, mais curto, mais inseguro. Olha que coisa engraçada, né? Coisa diferente de saber, né? Então, é algo que você precisa estar entendendo, que você está mandando sinais a todo tempo, todo instante, perfeito? Então, é interessante que isso vai te colocar, até inclusive, em situações sociais mais ou menos condizentes com quem você é. Ou seja, às vezes, eu sou muito inteligente, eu sou uma pessoa que tem pós-doutorado na Harvard, mas nada acontece para mim. Bom, como é que é o sinal que você está mandando, né? Como é que é a sua postura, como é que é a sua atitude? Então você pode melhorar isso através da força e da atenção externa. Você pode fazer isso, né? Vou melhorar minha roupa, minha postura, né? Vou ter um pouco mais de altivez, né? Mais de dignidade na minha postura, né? Uma postura digna, expansiva. Você pode ver também, o homem está sempre buscando. O homem, quanto mais ele ele tem uma dominância social, mais ele quer ocupar espaço, ele quer parecer grande, né? Você pode ver até que em momentos de briga, o homem ele abre um pouco o braço. Pode ver isso, qualquer tipo de briga na internet, coloca lá briga, você vai ver que o homem abre um pouco o braço, né? E a mulher busca o quê? Sempre parecer menor. Então ela está sempre com as perninhas cruzadas, assim, com a mãozinha, sempre comportada. Tá? Isso aí tem tudo um caráter sexual, mas serve para tudo. Serve para tudo. Quando você fica nesse comportamento vitimista, quando você fica nesse comportamento sempre solicitante, quando você sempre fica nesse olhar passivo e de vítima, é normal que você fomente isso em um parceiro, a violência. Já uma pessoa que coloca bem digna e sabe impor limites e sabe falar no tom de voz, que tem essa segurança, ou que saiba parecer que tem a segurança, tá? Isso é interessante. Isso é bem interessante. Porque, como eu falei lá naquele livro do Jeito Harvard, você pode se comportar como tal. E isso vai mexer um pouco no meio interno, nas suas produções. Ou você pode, de fato, sentir isso. Então, por exemplo, a gente pega ali, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, o mestre Yoda do Star Wars. O cara é um bicho pequenininho, super tranquilo, super autoconfiante, né? Super autoconfiante. E uma das formas que mais entende-se aí, que é, por exemplo, a pessoa que busca o físico e forçar a postura e ficar rindo, vai enganar um pouco, vai enganar, vai melhorar, mas não é sólido, né? De fora para dentro é sempre um pouco mais caótico, sempre se perde um pouco mais de fora para dentro. Mas você está enviando sinais o tempo inteiro. E as pessoas estão captando esses sinais o tempo inteiro. Inteiro. Por mais que elas não saibam que elas estejam captando. Tá? Então, antes de você falar sobre energia, antes de você falar sobre a conspiração do gnoma lá da Floresta Encantada, né? Antes de você chegar a abordar esses temas, você precisa falar, caramba, eu estou enviando sinais. O meu corpo está enviando sinais. Né? Está enviando sinais o tempo inteiro. E aí a gente consegue, é mais difícil você mudar o corpo, é difícil você alterar a forma do corpo, né? Sei lá, uma academia, alguma cirurgia, alguma coisa estética, é mais difícil você alterar um pensamento, mas pode ser que seja necessário, pode ser que seja algo que você consiga buscar resultado rápido, você consegue se comunicar com o mundo através desses sinais. E se você não conseguir fomentar esses sinais, você de fato, definitivamente, vai ser interpretado, e isso pode vir a prejudicar drasticamente a sua vida. Então, se você, por acaso, estiver dentro de um comportamento repetitivo, aonde você fomenta o pior nas pessoas, todo mundo que nunca passou a perna em ninguém que você conheça, em você passa a perna. Se a pessoa nunca agrediu ninguém, em você ela foi agrediu. Se você vive discutindo, quer dizer, né, as pessoas começam a discutir com você. Se você sempre acaba despertando o pior numa pessoa,
toma cuidado com os sinais que você está enviando. O vitimismo, o comportamento passivo, né? A passividade vai fomentar, vai aumentar isso no outro. Entendeu? Então, isso é a mensagem de hoje, mensagem curtinha, só para a gente começar, um convite, né, para você começar a entender, começar a prestar atenção na sua própria postura, nas suas próprias mensagens que você está enviando, mensagens essas invisíveis. Isso é só um convite. Começa a prestar atenção. Né? Começa a prestar atenção. Se for uma questão de coluna, vai tratar a coluninha. O ser humano virou bípede. Não tem muito tempo. Não é assim algo que tem milhões de anos. Não, a gente está na Terra há milhões de anos e não é há milhões de anos que a gente é bípede. Isso tem um custo. Tá? Então, no caso da pessoa que começou a ficar bípede e tem o seu eixo vertical, começou a usar as mãos para a gente começar a manusear ferramentas, né? E tem uma postura de um animal, né? Tem uma postura de ficar curvado totalmente para frente, ou tem uma coluna torta que está nitidamente com dor, ou um tórax mais tortinho por conta de um enfisema, porque fuma, está todo mundo vendo isso. Você está mandando sinais o tempo inteiro. E se você estiver pensando num escopo sexual, né, de atração, da atratividade, você está perdendo ponto. Vai tratar, faz um RPG, uma reeducação postural global, vai fazer um exercício físico, né, fortalece a área central do corpo. Né? Onde podemos ler mais sobre isso? Oh, isso aí enfim, puxa vida, né? Isso aí é o estudo, são os estudos que eu estou sempre ligado aí, né? Fica aqui, que a gente vai estar sempre falando. Então é algo que a gente precisa estar preocupado, tá? Tudo está sendo levado em conta. Todos os seus sinais. E a gente consegue romper os ciclos de acordo com os sinais que a gente envia. Como vai mudar os sinais? De preferência, mude o seu pensamento. Ah, mas não consigo, não sei. Então, beleza. Então, muda o seu externo, muda o seu físico. Bom, isso aí é a mensagem dessa nossa noite. Boníssima noite para vocês. Namastreta. Muito em breve vão ter aí, as aulas estão saindo. Estou gravando desde o início do dia. Esse livro é bom, eu li faz uns anos, O Corpo Fala, né? Isso é interessante, são essas neurolinguísticas aí ligadas ao corpo. Claro que não é só isso, tá? Mas pode ter certeza que a sua passividade está sendo sentida pelos outros. Tchau, gente. Namastreta, boníssima noite.